pessoal, tudo bem? E aí, vocês ficaram pensando muito sobre o vídeo que a gente falou na semana passada? Sobre as coisas que a gente comentou aí na semana passada? E se ao invés de a gente falar mente, falar consciência, a gente falar sobre energia? Será que fica mais fácil de a gente aceitar? Tudo é energia, gente. Tudo no universo é energia, inclusive os nossos pensamentos. Então, é por isso que os nossos pensamentos são capazes de influenciar na nossa realidade e no universo. Grisa, que a gente comentou no vídeo anterior, ele começou estudando efeitos paranormais. E aí, ao longo dos estudos dele, ele se aprofundou, na verdade, no estudo da mente humana. O David Medina, ele fala que também a gente comentou no vídeo anterior, mas ele fala que não existem poderes sobrenaturais, tudo é natural. E eu vou trazer uma frase aqui que eu gostei muito para vocês, que é: inexistência de prova não quer dizer prova de inexistência. Então, os dois, eles comentam muito sobre esse poder da energia, que tudo está conectado. É por isso que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais hoje sobre essa energia e entender um pouquinho mais o estudo, principalmente aí do autor Pedro Antônio Grisa. Bom, se tudo é energia, quanto mais você realmente quiser alguma coisa, mais fácil será dessa coisa se realizar. Vou tentar explicar isso de uma forma um pouquinho mais científica, ou deixar um pouquinho mais claro isso. Grisa comenta muito que isso é o processo psíquico do poder extra. E ele fala ainda no seu livro que processo quer dizer as fases que a gente passa para conseguir alcançar um objetivo, uma meta, um desejo, enfim, né? Ou alguma coisa que a gente queira. E psíquico, segundo as palavras de Grisa, é a realidade existente no interior de cada ser humano, que vai além do corpo físico. Então, o processo psíquico nada mais é que as fases que a nossa mente leva para conseguir realizar alguma coisa. Para começar então a falar desse esquema aí desenhado por Grisa, a mente ela precisa de um estímulo. O mais forte dos estímulos é a palavra, que vai se transformar num símbolo. E esse símbolo ele vai ser positivo ou negativo, dependendo de de qual é a visão, de quais são os sentimentos do indivíduo. Por exemplo, quando a gente fala de um cachorro, tem pessoas que adoram cachorro, então vão ver um animalzinho, coisa mais fofa, que vai dar vontade de apertar, que vai dar vontade de beijar, de fazer carinho, mas tem pessoas que morrem de medo do cachorro, então vão ver o cachorro como um monstro, como um lobo, como, né, um ser com os dentes totalmente ali para fora da boca tentando morder você. Então o símbolo ele vai ser a representação do estímulo e ele vai fazer com que o pensamento seja ativado, criando o contexto, né, incentivando, influenciando na imaginação aí do indivíduo. Depois que a imaginação do indivíduo entrou em ação, dependendo inclusive da própria programação que o subconsciente tem, começam a vir à tona os sentimentos e as emoções, que são aí do subconsciente. E junto com eles, o consciente começa a trazer o contexto e a convicção disso, porque aquilo que se originou no subconsciente vem para o consciente para que se transforme em convicção. E juntos, a convicção e a emoção, elas vão desencadear a fé. A convicção, a compreensão, né, vão desencadear a fé. E a fé, mas a fé como atitude mental, tá? O ato de crer em alguma coisa, tá, gente? O ato de crer. Então, a fé como atitude mental, ela vai despertar o poder extra. E esse poder extra vai fazer com que as coisas, então, realmente aconteçam na sua vida. Só que você não pode deixar a dúvida ficar ali permeando os seus pensamentos. Porque a dúvida, ela é como, o Grisa mesmo fala que é como uma bomba
dentro dessa sua convicção, dessa sua emoção. Então ela destrói tudo que você está construindo. A dúvida ela só é positiva quando você tem uma crença que ela vai ser negativa para você, que ela vai ser, você acredita, por exemplo, que não tem capacidade de encontrar um emprego melhor, ou não tem capacidade de trabalhar na empresa que você tanto deseja. Então, nesse momento, se você começar a duvidar dessa afirmação, desse teu pensamento, aí sim ela é positiva. Senão, ela vai ser uma bomba sobre tudo que você está trabalhando. Então, evite ter dúvidas. Acredite que realmente aquilo que você quer, você vai conseguir. Só que aí, né, gente, não adianta você ficar sentado esperando o bonde passar. É óbvio que o poder da mente, aí o poder extra que Grisa fala, é realmente sensacional. Mas as coisas vão começar a acontecer na sua frente e se você não pegar, não subir nesse cavalo que está andando, não vai adiantar. Se você quer esse teu emprego dos sonhos, se você ficar trancado dentro da sua casa, você não vai conseguir esse emprego dos sonhos. Se você não mandar currículo, se você não conversar com as pessoas que você conhece, se você não falar com seus contatos, se você não estudar, se você não se preparar. Então tem tudo isso que você precisa fazer para que realmente as coisas aconteçam, né? Então a gente precisa sim ter o pensamento positivo, que as coisas vão chegar até a gente, mas não adianta ficar esperando deitado ou sentado. A gente tem que ter as ações para que as coisas efetivamente aconteçam. Mas por que eu falei para vocês do processo psíquico que Grisa traz no seu livro? Para comentar que existe uma lógica por trás disso, tá, gente? Então, tem toda uma linha de raciocínio que faz com que o poder extra entre em ação, que faz com que o nosso subconsciente comece a trabalhar a nosso favor, tá? Que a nossa mente tem realmente o poder, mas precisa seguir todo um processo para que isso aconteça, tá? Então, tem uma linha de raciocínio lógica. Além disso, gente, a gente precisa também lembrar que não é só ter esse pensamento e tá bom. Não é isso, vocês precisam acreditar efetivamente nisso. E também não adianta querer achar todos os meios para o fim. Vou dar um exemplo, acho que para ficar mais claro. Você quer ser rico, então você fica pensando assim, eu quero ganhar na loteria, quero ganhar na loteria, quero ganhar na loteria, quero ganhar na loteria. Gente, vamos lá. Qual que é a razão de você que você quer ganhar na loteria? Porque você quer ficar rico. Então, o teu objetivo é ficar rico, não é ganhar na loteria. Deixe que o universo trabalhe de tal forma para que aquilo chegue até você da melhor forma possível que for para você, para o teu processo de aprendizado e de evolução, para que você possa compreender ao longo do caminho a razão de certas coisas acontecerem contigo e então você vir a ficar rico. E ainda você tem que pensar numa coisa, o que é ficar rico para você? Para algumas pessoas é ter milhões, para outras pessoas é ter uma casa e um carro pago. Gente, vocês precisam refletir sobre isso e se conhecer. Porque se vocês não usarem do conhecimento e do autoconhecimento que a gente falou nos vídeos anteriores aí na série anterior, não vai adiantar. Você precisa entender o que é sucesso para você, o que é riqueza para você, o que é felicidade para você. Então vocês precisam ter consciência disso para que vocês entendam o porquê que as coisas estão se realizando de determinada forma para vocês. E aí, fez sentido um pouquinho do que a gente conversou? Pense, aproveite essa próxima semana até o nosso próximo vídeo, aproveite para pensar sobre isso. Reflita como que você tem andado, como que você tem pensado, o que passa na sua mente, o que você interpreta sobre cada coisa, o que você acredita ser bom para você. Reflita sobre isso. Isso é importante para o processo do poder extra. Se você não se conhecer, você não vai conseguir reprogramar a sua mente. Então, gente, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo e a gente se vê na próxima. Um beijão, até mais!